Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, hoje eu recebo o presidente executivo da ABIMAQ, José Veloso Dias Cardoso, a quem desde já agradeço a gentileza de dividir com a gente da região de Ribeirão Preto um pouquinho da situação do mercado. Obrigado, presidente. Bom, uma alegria, né? Além de poder falar com o seu público, eu posso adiantar aqui, né, confidenciar que nós somos amigos particulares, né? Já nos conhecemos há muito tempo, temos amigos em comum, eu sou muito amigo do seu irmão também, então para mim é uma grande alegria, os seus dois irmãos, desculpa, mas é uma grande alegria estar com você aqui hoje. Mas tem um outro irmão que tem sobrenome Moreira, mas ele fala que é irmão. Então, na verdade, eu tenho 3 irmãos, né? Não tenho 2, né? Então, infelizmente, a família é um pouco maior do que eu pensava. Esse aí é meu padrinho de casamento. Tá certo, tá certo. Bom, eu vou primeiro pedir licença para falar um pouco do setor agrícola, naturalmente, porque nós estamos na região de Ribeirão Preto, a importância do setor é fundamental, né? Não só para o Brasil, mas aqui na região um monte, né? Bom, eu vi no Globo Rural, na edição de maio, o responsável pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas aí da ABIMAQ dar uma declaração que ele espera uma queda de 10% no setor nesse ano de 2020 em função da pandemia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, a pandemia, antes de entrar na questão da máquina agrícola, a pandemia, na verdade, ela foi uma campeã de fazer com que prognósticos fossem errados, né? Primeiro porque a doença é uma doença nova, que ninguém conhecia, ninguém sabia exatamente qual seria o efeito sobre a nossa população. Nós tínhamos tido uma pandemia no exterior, que era no inverno, aqui era verão ainda, no começo. Enfim, a questão até da politização dos medicamentos, enfim. E cada dia saindo protocolos, e cada dia a gente vendo que os protocolos foram mudando e a forma de tratar com a pandemia foi diferente. Então, se você voltar lá atrás, você via previsões da economia muito pessimistas. Então, as primeiras previsões é que o PIB ia cair 10%, depois o PIB ia cair 9,5%, depois ia cair 9%, e essa queda do PIB veio diminuindo, né? E hoje já se fala numa queda de PIB, já há quem diga que menos de que 4%. Então, todas as previsões feitas lá atrás, elas precisam ser revistas. Outra coisa é o seguinte, o fato de que não ter as feiras agrícolas, e não é só a nossa a maior feira do Brasil e a maior feira a céu aberto do mundo de máquinas agrícolas, é aí em Ribeirão Preto, né, que é promovida pela ABIMAQ, mais as suas sócias, e AgriShow, e também não tendo as feiras, a AgriShow e outras feiras também, né, todas as feiras a partir da segunda quinzena de março foram todas canceladas, então não se sabia ao certo o que ia acontecer. Então o setor ele está tendo um resultado melhor do que aquilo que estava previsto lá no começo. Nós tínhamos uma previsão no fim do ano passado, que era uma previsão otimista, de crescer em torno de 10% esse ano no setor de máquinas agrícolas. Depois essa previsão foi revista para uma queda, e agora nós estamos revendo novamente a nossa previsão para um crescimento de 10%. Então, o setor... E outra coisa, quando a gente fala de máquinas agrícolas aqui da ABIMAQ, eu estou deixando de fora tratores e colheitadeiras, apenas tratores e colheitadeiras. Eu estou incluindo em máquinas agrícolas todos os implementos agrícolas, equipamentos de armazenagem e equipamentos para irrigação. Então, tudo isso
todos os equipamentos utilizados na agricultura, tirando o trator e a colheitadeira, a gente está prevendo um crescimento em 2020 de 10% em relação a 2019. Bom, quando a gente fala no PIB, né, já 4 ou 5% negativo, aí é bom a gente lembrar que com a própria Dilma, sem pandemia, nós tivemos 4 pontos negativos em termos de PIB nacional, o que como o senhor bem disse, é um motivo extremamente a se comemorar, com toda a parcimônia de se colocar a comemorar, mas porque realmente, de fato, chegou-se a falar em 15%, né? E se vê na Europa o que está acontecendo, é muito pior. Mas, nos primeiros meses de 2019, 3 primeiros meses de 2019, a Anfávia divulgou um aumento de 23,5% nos veículos automotivos, né, divulgado pela Anfávia, ligados à agricultura, né? A John Deere divulgou 57, isso ano passado, 57,6% na colheitadeira e 14,9% em termos de tratores. Quer dizer, era para se esperar, de fato, um 2020 para bombar diferente do resto do mercado nacional, que vinha meio que capengando, né? Então, essa foi a observação que eu fiz na minha resposta anterior, dizendo que eu deixei de fora o trator e a colheitadeira, porque isso é feito a estatística do mercado lá pela Anfávia, que é uma entidade co-irmã nossa, né, que é a Associação dos Fabricantes de Automotores, né? Então eles têm lá essa previsão, né? A nossa previsão era um pouco mais modesta. A gente estava prevendo, quando a gente fez a previsão, antes de terminar o ano 2019, um crescimento de 10%, mudamos para o negativo e agora mudamos para o positivo novamente, e acredito que devemos fechar o ano em 10%. Porque, veja bem, Edmo, a gente tem grãos, nós temos algodão, nós temos cana, a gente tem pecuária, a gente tem, dentro da pecuária você tem a proteína do boi, do frango, do porco. Então, quando eu falo esses números de máquinas agrícolas, eu estou enquadrando tudo, tá? Seja, por exemplo, florestal na área de papel e celulose, tudo isso entra. Então, toda a agropecuária entra na nossa estatística, equipamentos para tudo isso. Então, quando eu falo um crescimento de 10%, é lógico que existem subsetores com crescimentos maiores e subsetores com crescimento menor. Tá? Então, na média, o setor do agro ele deve crescer em torno de 10% em relação ao ano passado. Tem dois pontos que eu gostaria de observar, que é o seguinte: o primeiro trimestre desse ano 2020 apresentou 6,4% de crescimento. Quer dizer, já dá uma belíssima impulsionada, o que poderia chegar até mais do que 10%, não fosse a pandemia, como o senhor bem colocou. Agora, por um outro lado, nós vamos ter uma safra com provável 5% de aumento, uma safra agrícola, o que em meio à pandemia é um significado também importantíssimo. O que a gente chega, ou posso pensar em acreditar, e aí eu pergunto, com 6,4% no primeiro trimestre, com 5% de crescimento na safra agrícola, eu posso imaginar que a pandemia se chegarmos a 10% de crescimento, a pandemia foi um fator limitador, com certeza, mas que poderíamos ter 15% ou 20% nesse ano de 2020. Não, sem dúvida, né? O setor agro ele está tendo um desempenho bom por causa do clima, porque nós estamos tendo uma safra recorde aqui no Brasil, nós estamos tendo problema no exterior, então também um aumento de exportações. Então, realmente, os números do agro eles estão sendo fantásticos em função de uma conjunção de fatores, não só no Brasil, como no exterior. Até porque necessidade de se alimentar países que passaram por depressões
econômicas muito grandes e menos produção de alimentos, enfim. Então, o ano de 2020, ele é um ano que vai ser lembrado como um ano de várias novidades e cavalos de pau durante o percurso em função da pandemia e também a forma que o Brasil está saindo da pandemia, né? E depois a gente pode abrir espaço aqui, eu gostaria de falar também do setor de máquinas e equipamentos como um todo, não só o agro, porque também tem coisas interessantes. A saída da crise, ela está sendo em V não só no setor agrícola, mas ela está sendo em V em vários outros setores da economia e até em setores que se tinha lá no começo lá em março, abril, principalmente abril, que foi o ápice do problema, não se esperava uma recuperação tão rápida como nós estamos tendo. Mas fala desses outros setores, por favor. O máquinas e equipamentos, basicamente, o que é? Investimento. Quem compra uma máquina está fazendo investimento, seja na indústria, seja na agricultura, seja nos serviços e também no comércio. A gente vende máquinas para tudo, tá? Até máquinas de ginástica estão aqui na BIMAC. Então, o que acontece? Quando você tem uma incerteza futura, você não sabe o que vai acontecer no médio e longo prazo, a primeira coisa que o empresário faz em qualquer setor é cortar investimento, né? Agora, se você ainda tem um ânimo negativo, ou seja, a perspectiva é negativa, e a perspectiva dos economistas, não só do Brasil, mas do mundo todo, era uma perspectiva negativa, e nós tivemos uma crise de demanda e oferta, que isso também é uma novidade, as duas coisas ao mesmo tempo, oferta e demanda, e as pessoas sem poderem consumir, presas em casa. Bom, o investimento é bem natural e todos os analistas fizeram essa análise que ele deveria despencar e ser postergado. O que aconteceu na realidade? Porque agora nós já temos os números até agosto. O setor, sempre comparado com o mês anterior, que eu vou falar, em agosto nós caímos 28%. Então vinha lá um janeiro bom, fevereiro bom, desculpa, eu falei agosto, né? Abril. Janeiro bom, fevereiro bom, os dois melhores que no ano anterior. Março andou meio de lado, mas melhor que o ano anterior. E aí veio abril. Abril despencou 28%. Pô, 28% é bastante. Aí o que vai acontecer para frente? A surpresa. Em maio, nós crescemos 19%. E eu estou falando de investimento. Crescemos 19%. Em junho, crescemos apenas 1%. E aí veio a surpresa. Em julho, nós crescemos 31%. Tudo isso que eu estou falando é no mercado interno, tá? Então, eu caí 28%, subi 19%, subi 1%, subi 30%. E hoje, no mercado interno, eu estou no mesmo patamar, eu estou falando de máquinas e equipamentos como um todo, não na agrícola, tá? Então, nós estamos num patamar igual a do ano anterior. Então, se eu pegar janeiro a julho, janeiro a agosto de 19, janeiro a agosto desse ano, patou. Agora, por que o meu faturamento não ele está 5% menor que no ano anterior? Por causa das exportações. O setor de máquinas e equipamentos é o setor da economia brasileira de manufaturados que mais exporta. Tá? Eu vou dar um número, Edmo, que eu tenho certeza que você vai se espantar. Se você somar carne de boi, carne de frango, carne de porco, somar tudo isso, é igual o que o Brasil exporta de máquinas. O Brasil tem essa imagem, e é verdade, de ser um dos maiores exportadores do mundo de proteína. Só que a gente exporta mais máquinas do que proteínas. Bom, e a grande diferença é o alto valor agregado, a quantidade de emprego e renda que a gente gera na economia. Tá? E temos grandes polos fabricantes de máquinas aí na região de vocês, né? Deixa eu só pedir para chamar um intervalinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. E, presidente, o senhor estava falando na saída do primeiro bloco em relação a esse patamar que igualou ao ano de 2019 em relação a 2020 no setor geral. Nós estávamos falando com relação à exportação, que o país é muito importante em proteína animal, mas as pessoas não sabem que uma coisa mais ou menos iguala a outra em termos de exportação de máquinas. Só que, apesar do dólar estar em alta, a exportação foi restringida esse ano de 2020, porque todo mundo deu um pé no breque, né? Quer dizer, no mundo inteiro, a pandemia não é um problema nacional, a pandemia é um problema mundial. Então, todo mundo meteu o pé no breque. Então, talvez a exportação não tenha tido um significado tão grande no setor de máquinas. Então, vamos lá. A exportação do setor de máquinas, 50% é Europa e Estados Unidos. Soma dos dois. A Europa, ela já vinha com uma crise antes da pandemia, porque a economia europeia ela vem desacelerando há alguns anos. Os Estados Unidos, a pandemia foi um estrago grande, né? Foi o pior desempenho no mundo em relação à Covid. Então, houve queda de investimento nos Estados Unidos, queda de investimento na Europa. Na América do Sul, nós tivemos problema da pandemia, mas a gente já tem um problema político em alguns países aqui, e no Chile, o ano passado, um problema político sério, que diminuiu nossas exportações para lá. A Argentina, com problemas com a FMI, a economia com sérios problemas, então as exportações ficaram prejudicadas. E a queda, ela foi importante. Nós chegamos a ter uma queda de 30% nas exportações, e agora, com a recuperação que houve em julho recuperou a exportação, julho e agosto, e agora, no acumulado de janeiro a agosto, nós estamos com uma queda de 25%. Então, nós empatamos no mercado interno e caímos 25% lá fora. E a exportação é 31% do nosso faturamento. Então, com isso, a gente quase iguala o faturamento total do setor, porque a exportação realmente atrapalhou a gente. Bom, mas aí, em contrapartida também, tem uns probleminhas aí no setor. Então, por exemplo, se o dólar poderia beneficiar a exportação de máquinas, caso o mundo estivesse dentro de uma normalidade, em contrapartida, a importação de componentes para essas máquinas, com o dólar e o câmbio como está, deve ter sido um pênalti aí enorme para as indústrias. Então quando lá em fevereiro, nós tivemos até problema de abastecimento de bens importados, tá? Componentes importados, em função de que a crise começou antes na Europa, antes no Oriente, né? Mas é fato que você está falando, o câmbio desfavorável, ele é bom para eu exportar, mas ele aumenta o meu custo. E a outra questão é o seguinte: existem vários itens comprados no Brasil e que são produzidos no Brasil, nacionais, que variam com o dólar. Então, por exemplo, as commodities, né? O aço produzido no Brasil, brasileiro, ele sobe com o dólar. Então, o aço brasileiro subiu o preço porque o dólar subiu. Então, a vantagem cambial, ela não é 100%, ela é parte, porque o meu salário não sobe com o dólar e algumas despesas
indiretas de fabricação também não sobe com o dólar. O meu faturamento melhora 100% com o dólar, então no balanço, a melhora do câmbio ajuda as exportações e ajuda a ter resultado bom para as empresas, mas não é totalmente repassado para o resultado a melhoria cambial. Presidente, qual a expectativa sua? Claro, todo mundo quer reforma tributária, o país está precisando. Nossa Senhora, se tem um país fora a insegurança, né? Os tributos, uns sobre outros, cascata, etc. e tal. Qual é a expectativa do setor para essa reforma tributária? E pergunto, dentro politicamente, sai a reforma tributária? Então, lá, ótima pergunta. Nós estamos muito envolvidos com a reforma tributária. Tá? Para quem não sabe da sua audiência, existe uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Talvez a mais importante das frentes parlamentares que tem da indústria lá no Congresso. A gente está muito próximo também da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, que é lá presidida pelo deputado Alceu Moreira, e porque nós temos as máquinas agrícolas, né? Então nós estamos bem envolvidos. Nós temos muito contatos, temos conversado bastante, semanalmente, com o relator da comissão, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o presidente da comissão mista, que é o senador Roberto Rocha, e o presidente Rodrigo Maia, e também aqui de Ribeirão Preto, grande deputado que está tendo realmente no tema da reforma tributária uma participação diferenciada, que é o deputado Baleia Rossi, que apresentou a PEC 45. Né? Então o que a gente entende? Que o relatório do deputado Aguinaldo, ele deve ficar pronto, esse é o nosso prognóstico, ele deve ficar pronto até o final de setembro. Eu acredito, e é o desejo da comissão, que até a metade de outubro ele seja aprovado na comissão mista, Câmara e Senado, vai para a Câmara, até o final de outubro a votação na Câmara, e aí vai para o Senado, e aí até o fim do ano no Senado. O senador Alcolumbre, ele está envolvido, ele é o autor da PEC 110 do Senado, então ele tem muito interesse também na aprovação, ele entende que isso é importante, o próprio senador Roberto Rocha. Bom, o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer muito parecido com a PEC 45 e a PEC 110, acredito que aquele desejo do governo, que é a CBS, que foi até um projeto de lei que já veio com uma alíquota de 12%, pouca coisa será aproveitado no relatório. Eu acredito que o relatório ele será uma mistura da PEC 110 com a 45, e ele vai unificar o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS no imposto único, que é o IVA federal ou o IBS, e com isso o público seu, aí, o cidadão de Ribeirão Preto e da região, vocês vão comprar bens mais baratos, bastante mais baratos, vocês devem comprar serviços um pouquinho mais caros, e o que isso é progressivo, ou seja, os mais pobres vão pagar menos e os mais ricos vão pagar mais. Por quê? Porque aqueles bens que o pobre mais consome, eles terão diminuição de carga tributária. E aqueles serviços que os mais ricos consomem terão um pequeno aumento de carga tributária, que a redução nos bens será bem maior do que vai acrescer nos serviços. Bom, então é isso que eu acredito que vai acontecer. A união desses impostos num imposto único, e nós estamos falando aqui só dos impostos sobre bens. Consumo, aquilo que a dona de casa vai no supermercado e compra. Não acredito que nós teremos no ano de 2020 que vá progredir uma reforma que abranja imposto de renda das empresas ou das pessoas jurídicas, a questão que é um desejo válido, correto, do ministro Paulo Guedes, que é um imposto sobre dividendos,
diminui o imposto sobre as empresas e aumenta sobre dividendos, e não acredito que haja espaço político esse ano para tratar da redução dos impostos sobre folha de pagamento. Então eu chamo de mini reforma tributária, porque nós vamos trabalhar só sobre os tributos sobre consumo. E os outros tributos ficarão por uma outra fase. Isso não quer dizer que não haverá. Eu acredito que haverá. Agora, se você pergunta, mas Veloso, vai ter mesmo esse ano? Eu não garanto que será aprovada a reforma tributária, essa do consumo, esse ano. Mas o que eu garanto para você, Edmo, que existe boas chances de serem aprovadas. E acredito também que nunca nós estivemos tão perto de uma aprovação de uma reforma como estamos agora em 2020. Antes da gente ir para o final do programa, eu gostaria de especificamente no setor de máquinas, da indústria de máquinas, dentro dessa reforma, ou mini-reforma, ou semi-reforma, que deve continuar o ano que vem, porque aí fatalmente iria atingir imposto de renda, pensionistas e aposentados. Isso aí eu acho que não será, também concordo, não deve ser feito esse ano. Mas para o setor da indústria de máquina, o que pode beneficiar? Bom, o grande benefício é o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que tributa investimento. Com a reforma, se garante que o Brasil será igual aos outros países do mundo, principalmente os países da OCDE, que não vai ter mais tributo sobre investimento. Esse é o grande... Então, máquina, como é investimento, então quem for comprar uma máquina terá garantido que não vai pagar imposto sobre investimento. Mas isso vale também para a construção civil, isso vale para qualquer tipo de investimento. Tá? A outra vantagem é o seguinte, que a reforma garante que não exportaremos impostos. O Brasil também, outra jabuticaba brasileira, é o único país do mundo que exporta impostos. Então, com esta mini-reforma, ou reforma dos bens sob consumo, nós não vamos mais exportar impostos. Então, a gente vai se igualar aos países desenvolvidos, países da OCDE, e desonerar exportação e desonerar investimento. Então, isso é uma grande mudança. E para todo empreendedor, o pequeno empreendedor, por exemplo, o empreendedor aí de Ribeirão Preto que vai montar uma padaria. Ele vai comprar forno, ele vai comprar câmara fria, ele vai comprar fogão. Tudo isso vai ser desonerado de impostos. Ou seja, o investimento dele na padaria, numa clínica médica, numa clínica odontológica, numa oficina de automóveis, tudo isso vai ficar mais barato porque essa reforma garante que você não terá imposto sobre investimento. Presidente, muito obrigado pela sua participação. A gente volta aí a qualquer momento para ver, vamos ver o começo do ano, se a gente volta a se falar para ver como é que o setor ao final do ano vai reagir e o que se espera para 2021. Esperamos até lá com vacina, com tudo. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço, um abraço a toda a sua audiência. Uma lástima que esse ano nós não tivemos a AgriShow, mas oxalá e com certeza já estamos trabalhando para fazer a melhor AgriShow da história agora no final de abril de 2021. E aí estaremos aí com você em Ribeirão Preto. Até lá, até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.